O fim do mundo está próximo. Descubra o que a Bíblia revela sobre os tempos atuais. Nos dias atuais, a terra clama, e os sinais se multiplicam conforme a palavra de Deus nos alerta. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. O aumento das catástrofes naturais, como furacões, terremotos e enchentes, reflete o quebrantamento da criação. As nações estão em constante conflito e a insegurança é visível em todo o mundo. As guerras, a fome e a injustiça social são uma realidade que ecoa o aviso bíblico de que os últimos dias serão difíceis. 2 Timóteo 3, 1. A humanidade, longe de Deus, sofre as consequências de seu afastamento, mas é também chamada a se arrepender e buscar a redenção que só em Cristo pode ser encontrada. Vivemos em um mundo onde os valores cristãos são constantemente desafiados e a moralidade da sociedade entra em declínio. A Bíblia já nos advertia que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. O egoísmo, a busca desenfreada por prazer e o materialismo dominam os corações humanos, afastando-os de Deus e de sua justiça. A corrupção moral se manifesta em cada aspecto da vida cotidiana, desde as relações pessoais até as estruturas políticas e sociais. O individualismo se torna a principal referência, desvalorizando a fraternidade e o cuidado com o próximo. A ética cristã, que prega o amor ao próximo e a santidade, é vista como antiquada, e a verdadeira justiça é ofuscada pela injustiça e pela opressão. Em um mundo onde as verdades são distorcidas, a Bíblia nos adverte sobre a ascensão do engano e das falsas doutrinas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. Mateus 24, 24. Hoje, vemos uma multiplicação de ideologias, filosofias e ensinamentos que se distanciam da verdade revelada por Deus. A proliferação de informações falsas, a manipulação da fé e a distorção da palavra de Deus tem levado muitos a se desviar do caminho da salvação. A internet, ao mesmo tempo que possibilita o alcance da verdade, também é um terreno fértil para mentiras e enganos, tornando a busca pela verdadeira doutrina mais difícil. O cristão deve estar vigilante, buscando a verdade que vem de Deus e se protegendo das armadilhas do maligno. Nos dias atuais, a fé tem sido enfraquecida pela crescente indiferença e desencanto espiritual. A Bíblia nos alerta que nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé, seduzidos pelas distrações e tentações do mundo. O materialismo, a busca incessante por prazer e o afastamento dos princípios cristãos têm levado muitas almas a se desviarem do caminho da verdade. Porque, havendo muitos que se corrompem, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. A fé, que deveria ser firme e inabalável, se vê fragilizada pelas adversidades da vida moderna. O foco excessivo no imediatismo e nas satisfações terrenas tem esvaziado os corações, que buscam satisfação em tudo, menos em Deus. Contudo, a palavra de Deus chama os fiéis a perseverarem, a manterem os olhos fixos em Cristo, a fonte eterna de vida e esperança. Embora os sinais dos tempos nos levem a uma reflexão profunda sobre o fim dos dias, a Bíblia nos oferece uma mensagem de esperança e consolação. O retorno de Cristo está mais próximo do que nunca. E então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Marcos 13, 26. Este retorno será a consumação das promessas de Deus, um momento de transformação e vitória sobre o mal. A humanidade, imersa em sofrimentos e incertezas, será restaurada pela presença gloriosa de Cristo. Os cristãos são chamados a viver em vigilância,
aguardando esse grande dia com fé e confiança, sabendo que, quando estas coisas começarem a acontecer, ergam-se e levantem a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Lucas 21, 28. A promessa do retorno de Cristo é o farol de esperança que ilumina os dias sombrios. A apostasia, o afastamento da verdadeira fé, é um dos sinais mais trágicos dos últimos tempos. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. A busca por ensinamentos que agradam os desejos humanos tem levado muitos a se desviar da pureza do Evangelho, acolhendo falsos mestres que distorcem a verdade bíblica. O amor ao mundo e suas ofertas efêmeras tornam-se uma tentação constante, afastando os cristãos da santidade e do compromisso com Deus. A Bíblia alerta que não amemos o mundo nem o que no mundo há. 1 João 2,15, chamando-nos a viver em obediência ao Senhor. A fé verdadeira exige renúncia ao pecado e ao engano, permanecendo firme nos princípios eternos revelados em Cristo. O juízo de Deus é uma realidade inescapável e iminente, conforme a Bíblia nos alerta. E vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Apocalipse 20, 11. A justiça divina, que muitas vezes parece tardia diante das injustiças e sofrimentos humanos, será perfeitamente executada no tempo determinado por Deus. Cada pessoa será julgada de acordo com suas obras e é estabelecido para os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. A promessa bíblica é de que no final a verdade e a justiça prevalecerão e o mal será derrotado de forma definitiva. O juízo de Deus trará reconciliação para os justos e a condenação justa para aqueles que rejeitaram a sua verdade. A certeza do juízo final deve ser um alerta para viver em santidade e em conformidade com a vontade divina. Em meio à escuridão espiritual que assola o mundo, a palavra de Deus nos traz uma mensagem de esperança e renovação: o reavivamento espiritual. E sucederá que depois que eu derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2, 28. A promessa do Espírito Santo é uma fonte inesgotável de poder e transformação para aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Mesmo nos tempos mais difíceis, quando a fé parece vacilar e a moralidade está em declínio, o Senhor promete restaurar o seu povo, trazendo um novo fervor, uma nova paixão por sua verdade. O reavivamento, no entanto, exige um retorno genuíno ao arrependimento e à busca de santidade. O Senhor está pronto para renovar aqueles que se entregam plenamente à sua obra, pois Ele deseja derramar sobre sua igreja um novo azeite de unção e poder. Em tempos de grande turbulência, a missão do cristão torna-se ainda mais urgente: proclamar o amor de Deus e levar a sua palavra aos perdidos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. A humanidade, mergulhada em sofrimento e desespero, carece desesperadamente da esperança que só Cristo pode oferecer. O cristão, imbuído do amor divino, deve se tornar uma luz nas trevas, refletindo a compaixão e a verdade de Deus. Cada ação, cada palavra, deve ser um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. A evangelização não é apenas uma tarefa, mas um chamado urgente para salvar almas e restaurar vidas. O amor ao próximo deve ser a marca do cristão, que, em obediência ao mandamento de Jesus, busca alcançar os corações, mostrar-lhes o caminho da salvação e conduzi-los à verdadeira paz que vem de Deus. O Apocalipse, embora signifique um tempo de grande tribulação, também anuncia a vitória final sobre o mal e a consumação da esperança para os fiéis.
E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21:4. As promessas de Deus para os que perseveram na fé são eternas, e o sofrimento atual, por mais intenso que seja, é passageiro diante da glória futura que nos aguarda. A vitória de Cristo na cruz assegura que no final o mal será derrotado e a justiça divina será restaurada. Os que permanecerem firmes, confiando na obra redentora de Jesus, receberão a vida eterna, onde a paz e a alegria serão completas e ininterruptas. Essa esperança é a força que sustenta o cristão em meio às dificuldades, lembrando-lhe de que o melhor ainda está por vir. Nos tempos que vivemos, a humanidade se encontra diante de uma encruzilhada de grandes desafios. A busca incessante por soluções temporais, a superficialidade das relações e a crescente insegurança nos fazem olhar para o futuro com uma mistura de medo e incerteza. No entanto, a palavra de Deus, em toda a sua sabedoria e profundidade, nos aponta para uma verdade imutável. Em meio ao caos, Deus permanece firme e a esperança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade do Senhor. As dificuldades não são o fim, mas o meio pelo qual Deus nos chama a voltar para Ele, a buscar uma vida verdadeira e a construir um fundamento sólido em Sua palavra. O sofrimento e as provações, que tantas vezes parecem insuportáveis, são também oportunidades para que nossa fé seja refinada e nossa dependência de Deus se torne mais clara. A cruz de Cristo, o maior símbolo de amor e sacrifício, nos lembra que mesmo em meio à dor, existe redenção. O Espírito Santo é o nosso Consolador, que nos guia e fortalece, dando-nos coragem para enfrentar os desafios do presente com a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Diante disso, somos chamados a viver de maneira diferente, não mais conformados com os padrões do mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente, guiados pela verdade que liberta. Precisamos, mais do que nunca, abraçar o chamado ao arrependimento, ao perdão, a busca sincera pela santidade e a confiança plena no plano divino para nossas vidas. Cada dia que se passa é uma oportunidade para aproximar-se mais de Deus, para refletir sua luz e seu amor em um mundo que tanto precisa de ambos. E ao final de nossa jornada, a promessa de Deus é clara. Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima e viveremos na paz eterna, longe do sofrimento e da dor. Por isso, em meio à incerteza, há um chamado à esperança, à perseverança e à fé, sabendo que, em Cristo, somos mais que vencedores. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Sua presença é muito importante para nós e nos motiva a continuar trazendo conteúdo relevante e inspirador. Se você gostou do que viu, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Também deixe seu like, pois isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Seu apoio é fundamental para continuarmos crescendo e oferecendo sempre o melhor conteúdo para você. Até o próximo vídeo.